Era uma vez dois agricultores que trabalhavam no mesmo campo. Um certo dia, ambos trabalharam, araram a terra, prepararam a terra para receber a semente. Os dois foram até o saco, cada um pegou uma porção da mesma semente e a semeou na terra. A única diferença dos dois é que um dos agricultores tinha um coração bom, um homem temente a Deus, bondoso, complacente, um homem que todos se orgulhavam, todos davam dele bom testemunho. O outro era exatamente o contrário, um homem ímpio, maldoso, impiedoso, não temia a Deus. Eles começaram a regar a terra onde a semente foi plantada e um belo dia voltaram para conferir qual das sementes havia germinado. E eu pergunto para você, qual das duas sementes germinou? Veja, eles plantaram no mesmo solo, plantaram a semente, sabe, do mesmo saco onde elas estavam, regaram com a mesma água. E eu pergunto para vocês, qual das duas sementes germinou? Essa história a gente vai seguir daqui a pouquinho, porque esse vídeo não é bem uma resposta. Não é bem uma resposta, mas é um posicionamento a respeito de um vídeo que eu fiz recentemente, em que eu citei, né, o fato de que a ex-pastora e deputada Flor de Lis, que está presa, acusada da morte, condenada, né, na verdade, pela morte do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, eu fiz um vídeo falando que lá no sistema prisional, no sistema carcerário, ela está fazendo cultos, né? Então a gente reagiu a pelo menos 3 depoimentos. Um do jornalista Ulisses Campbell, que é escritor, fez um trabalho excelente de pesquisa sobre a história da Flor de Lis e o que a levou, né, a ser condenada. Também trouxemos um posicionamento da neta, uma das netas da Flor de Lis, que é quem está aparentemente cuidando das redes sociais dela, onde ela fala, relata, confirma, né, a mesma coisa que disse também Ulisses, né, que ela está fazendo cultos dentro do presídio. E por último, o ex, talvez atual, não sei, noivo dela, o Alan Soares. Nós conversamos com ele em uma entrevista recente e ele confirmou que a Flor de Lis faz cultos lá dentro, tem até uma espécie de relógio de oração, e que ela fica em uma cela exclusiva para evangélicas com mais ou menos 10 outras mulheres, todas, segundo Alan, também evangélicas. Nesse meu vídeo eu aproveitei e fiz lá no final um comentário, né, reagindo também a algumas críticas de algumas pessoas que condenam o fato da Flor de Lis estar conduzindo cultos lá dentro. E eu falei rapidamente que eu era a favor de que ela de fato mantivesse os cultos lá. Isso gerou muitos comentários no próprio vídeo, muitas críticas ao que eu falei, que é interessante lembrar. Eu basicamente não argumentei, não tentei sustentar a minha tese de por que eu concordava, foi uma coisa bem rápida. Eu foquei exatamente na informação de que ela estava fazendo cultos lá, e não em defender, né, o fato dela fazer o culto lá. Não argumentei, não usei texto bíblico, nada disso. Bom, dito isso, como eu falei, várias reações surgiram aqui mesmo nesse canal. Os nossos seguidores rapidamente se manifestaram contrário ao que eu falei e, obviamente, condenando o fato da Flor de Lis estar conduzindo o culto lá dentro no presídio. E um colega meu, Paulinho, do canal No Entanto, também fez um vídeo falando sobre isso, foi bem específico, né, ao falar sobre isso. A gente aparentemente discorda nesse ponto e não tem problema nenhum. Esse vídeo aqui não é para atacar o Paulinho, assim é como eu sei que também o vídeo dele não foi para me atacar, pelo contrário, a gente tem discussões bem pesadas no WhatsApp, de divergências, inclusive, de pensamentos, e é completamente saudável. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui, não é nem em resposta ao Paulo, ele sabe disso. É mais uma justificativa de por que eu defendo isso, a você que nos acompanha neste canal, você que talvez está chegando agora, e também aquelas pessoas que de alguma forma discorda do que eu disse, né? Se você discorda, cara, tenta somente me ouvir. Eu sei que já tem gente aí, né, teclando, digitando, tal, mas paciência, deixa só eu terminar o vídeo para discordar, porque de repente você não vai ter a oportunidade de entender o meu ponto de vista, que eu não fiz isso no vídeo anterior. Então, como eu não argumentei, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Se eu tivesse feito, sabe, um vídeo de análise com os meus comentários e todas as minhas justificativas, jamais eu faria um outro vídeo sobre esse assunto, porque, pô, já dei minha opinião. As pessoas não concordaram e não são obrigadas a concordar, é bem verdade nisso. Claro, nem precisam concordar. Mas eu ficaria satisfeito. Mas como eu não dei a minha opinião, eu falei, pô, eu preciso fazer um vídeo dando a minha justificativa, e aí as pessoas vão ter clareza de como que eu penso a respeito disso. Se discordarem, não tem o mínimo problema em relação a isso. Podem discordar,
podem criticar, fiquem completamente à vontade. Beleza? Eu só quero ficar com a consciência tranquila de que eu disse o porquê que eu acredito nisso e porquê que eu defendo isso. Eu não posso falar sobre como eu acredito nisso ou porquê que eu defendo o fato da Flor de Lis, que matou o marido, foi condenada por isso, né, a 50 e tantos anos de prisão, arquitetou e de fato participou. Eu não posso falar sobre isso, defender que eu acredito, o porquê que eu acredito que é correto ela estar conduzindo ovelhas lá no presídio, fazendo orações, conduzindo cultos, sem usar a Bíblia. Então, eu convido você, se você puder, não sei se você está com uma Bíblia perto de você, para que a gente possa ler um ou dois textos aqui, para que eu possa, de alguma forma, tentar corroborar com a minha linha de pensamento. Vamos para a tela do computador e eu vou mostrar para você mais ou menos o porquê que eu concordo com isso, beleza? Feito o acordo, então, vamos lá. Fica comigo até o final, porque tem gente que começa a ouvir falar e já não concordo e já sai. Então, é importante você assistir até o final para você poder, de alguma forma, até aprender, né? Se seja bom ou ruim para você, a gente vai aprender alguma coisa nova, ou entender um pouco mais do meu ponto de vista. O primeiro texto que a gente vai ler é Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 40. É uma passagem muito importante do Novo Testamento, dos Evangelhos. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Ele não era um dos nossos, ele não era o teu discípulo, ele não está aqui no meio de nós, ele não anda com a gente, ele não tem a experiência que nós temos. Como que esse cara está expulsando demônios em teu nome? E é importante que a gente já comece a refletir sobre esse texto, porque veja, tinha alguém que não era do ciclo do discipulado de Cristo que fazia o quê? Expulsava demônio. Os caras, lembra aquela passagem que eles foram expulsar demônio e levaram um pau do demônio lá? Não conseguiram? Mas tinha alguém que não andava com Cristo, não sentava na mesa com ele, né? Não tinha um tempo de mesa, essa modinha de agora, e ainda assim estava expulsando o demônio. Pensa nisso. Aí Jesus diz assim, ó, não o impeçam, respondeu Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome, no dia seguinte, vai falar mal de mim. Ninguém que faça um milagre em meu nome, no dia seguinte vai falar mal de mim. Não vai. Se o cara está fazendo um milagre em nome de Cristo, pô, ele não vai no outro dia estar criticando o Evangelho, criticando a cruz. Não vai estar, sabe, agindo como um falso profeta, como um fariseu. Até age como um falso profeta, mas não vai estar agindo como um fariseu. Não vai estar batendo em Cristo. Se um dia ele faz um milagre, no outro dia não vai fazer isso. E aí ele fecha a frase, a lição que Cristo deixa, que é muito comum, né? A gente já ouve isso o tempo inteiro. Pois quem não é contra nós é por nós. Então, esse texto aqui, ele é completamente autoexplicativo, não preciso nem explicar muita coisa. Aqui está claro, irmão. Ah, mas o cara não é da nossa igreja, o cara não é da nossa denominação, o cara não merece, porque ele não caminha com Cristo, ele não conhece o Cristo que nós conhecemos. Essa é a história aqui, essa é a mensagem por trás desse texto, essa é a mensagem por trás de Marcos 9, 38 a 40. Vimos um homem expulsando o demônio em teu nome, e procuramos impedi-lo. Procuramos impedi-lo. Será que não é isso que a galera está tentando fazer com a Flor de Lis? Pô, qual a moral que ela tem para falar de Cristo? Qual a moral que uma mulher que matou uma pessoa, que matou o marido, tem para falar de Jesus? Aí Jesus fecha, né? Quem não é contra nós é por nós. Mas peraí. Vamos à frente, vamos adiante. Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Esse talvez seja um dos mais interessantes a gente usar nesse contexto para tentar compreender por que eu sou a favor da Flor de Lis estar pregando no presídio. É uma passagem que Paulo está falando, né, aos filipenses. E Paulo diz assim, ó, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja
e rivalidades. Impressionante como isso é atual, né? É impressionante como isso é atual. Ainda hoje a gente tem alguns pregadores que estão no altar, sobretudo alguns itinerantes, que estão ali por rivalidade. Não, quem prega mais? É o fulano, é o ciclano. Não, eu pego melhor do que fulano de tal. Eu sou melhor do que o tal. Não, esse cara é fraco, eu sou bom. Ele pode não entender o que for, mas eu falo em hebraico no altar. Rivalidade. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Ele estava onde? Preso. Aqui eu estou preso, aqui eu me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Por isso, me alegro. É Paulo falando, irmão. Se você acha que só o que Jesus disse já é pouco, agora tem Paulo. Tem gente que prefere ouvir os ensinamentos de Paulo do que o de Jesus, né? Por incrível que pareça. Então tome Paulo. Tome Paulo, tá lá. Filipenses 1, 15 a 18. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Ah, mas a Flor de Lis está pregando lá. Ela com certeza não se converteu. Com certeza não se arrependeu. Impressionante como as pessoas têm a capacidade de esquadrinhar a mente e o coração das pessoas. Não é impressionante? Não, cara. Como que ela se arrependeu? Ela matou o marido. Deus não recebe o louvor da Flor de Lis. Deus não permite que ela pregue. Deus não permite que ela crie um caderno de oração, um relógio de oração. Deus não permite. É isso, não é, que as pessoas estão dizendo nos comentários. Disseram isso no vídeo anterior, disseram isso no comentário no vídeo do Paulinho sobre esse assunto. Cara, que absurdo, como pode? A mulher tá lá no sistema prisional, tá presa. Como é que pode uma cela de evangélicos? Seu irmão, tá aqui, cara. Paulo, e outra coisa que é mais interessante você pensar, vamos falar do contexto, né? Paulo estava preso. Ah, mas Paulo estava preso por pregar o evangelho. Mas e o velho Paulo? O que você acha que Pedro pensou quando descobriu que Paulo havia se convertido ao cristianismo? Leia a Bíblia, você vai ver que houve um tempo, um período enorme, até que Pedro, depois de muita confusão, aceitasse o ministério de Paulo. Não queria, irmão. E não era só porque ele era aquele cara que perseguia os cristãos. E para além disso, ele não só perseguia, ele matava. Paulo matava, perseguia e matava cristãos. Por isso que os primeiros cristãos da época tiveram enorme dificuldade em aceitar Paulo. Assim como muita gente hoje, né? Não estou, pelo amor de Deus, eu sei que a gente vai comentar aqui, dizer que eu estou comparando o apóstolo Paulo com Flor de Lis. Não, são contextos completamente diferentes aqui. Mas nem eu nem você tem a capacidade de ler a mente da mulher e saber se ela de fato se arrependeu ou não. Eu prefiro ficar com a última parte do texto de Paulo. O que importa? Peraí, ela está pregando lá. Então o que interessa isso? Quer dizer então que ela não pode pregar não? Não, peraí, cara. Aí ele termina. O importante é que, de qualquer forma, seja ela arrependida ou não, olha aqui, não parece heresia, né? Parece heresia. Seja ela convertida ou não, seja ela arrependida ou não, seja ela com bom coração, com boa vontade ou não, o que importa é que Cristo está sendo pregado. Por isso, me alegro. Paulo está preso dizendo isso, irmão. Aí, tem um texto que eu acho que é interessante a gente ler também. Mateus 7, 21. Esse também é muito conhecido, né? Mas talvez eu acho que se encaixe dentro desse contexto aqui. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então,
eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, esse texto aqui, ele não se encaixa somente para os pregadores, os falsos profetas que estão no altar, ou não no altar também, os cantores, etc. Aqueles que dão uma de crente e que estão lá profetizando, expulsando demônios. Isso se aplica inclusive para a própria flor de lis. Porque, entenda, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Quando Paulo diz, não, cara, o que interessa se o cara está fazendo isso por maldade ou não? Se a pregação, se o coração dele está sendo de um verdadeiro adorador ou de um falso adorador. Não interessa. O que interessa aqui é que o evangelho está sendo pregado. Isso nada tem a ver com a salvação desse pregador. Tá entendendo? Até mesmo os pregadores aqui de Mateus, como fala, os caras, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo aquele que estão lá clamando em meu nome, seja pregando ou seja ouvindo, nem todos entrarão no reino dos céus. Aí os caras vão dizer assim, ó, nós profetizamos em teu nome. Profetizando em nome de Jesus. Em teu nome expulsamos demônio. Realizamos milagres. Peraí. Então o cara conseguiu expulsar demônio, o cara conseguiu fazer milagre, mas Jesus diz, afastai-vos de mim, nunca te conheci. Você está entendendo que não tem nada a ver com salvação? A igreja parece que não está preparada para ouvir isso ou para entender sobre isso, né? Pregar o evangelho, ou fazer milagre, ou expulsar demônio, não tem a ver com salvação. O pastor da tua igreja, o pregador que vai lá pregar, o itinerante que recebe uma oferta para ir lá pregar, a irmãzinha do ciclo de oração que profetiza e tudo que ela fala acontece, não quer dizer que ela é salva não, irmão. Ah, mas ela acerta tudo que diz. Tudo que ela fala que vai acontecer, irmão, acontece, é uma benção. O que tem a ver? Isso e nada tem a ver com a salvação. Porque quando ela chega lá, mesmo tendo expulsado demônio, mesmo tendo profetizado, mesmo tendo feito o escambau em nome de Jesus, quando chega lá, pode acontecer, tipo, afasta aqui, ó, nunca te conheci não. Afastem-se de mim. Se afastem de mim. Está em Mateus 7, 21, 23. Isso vale inclusive para a flor de lis. Está entendendo? Então é preciso que haja uma separação das coisas aqui. Quando eu falo que ela tem um direito, que ela pode pregar o evangelho, aí eu vou voltar para a gente finalizar o vídeo para o início do vídeo aqui, quando eu falei sobre os agricultores, cara. Não se trata sobre o semeador. Aqui é sobre a semente. Não é sobre o semeador. Não é sobre o agricultor que está plantando a semente. Não é sobre o pregador que está pregando. Não é sobre a pregadora. Não é sobre o pastor nem a pastora. É sobre o evangelho. É sobre a semente que ele está plantando. É sobre a semente que está plantando. Pode ser quem for, irmão. Aí você pode criticar, pô, mas peraí. E por que existem canais como o Fuxico Gospel, como o do próprio Paulinho, como tantos outros canais, que denunciam esses falsos profetas, esses falsos pregadores? Pô, é preciso que haja alguém que alerte o rebanho. Porque senão o lobo pinta o terror, faz a festa, irmão. Então sempre que houver um falso profeta no altar e a gente souber, nós temos o compromisso, o dever de alertar. Como que eu vou ver um lobo chegando onde estão as ovelhas e eu vou fingir que não estou vendo? Para que esse lobo vá lá e pinta o terror, engane as ovelhas, tire a lã das ovelhas, como acontece diariamente em algumas igrejas. É preciso que eu alerte, mas não impede esse camarada de pregar. Olha, que parece uma incongruência, né? Não. Agora, no altar? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se o cara é um falso profeta, é um falso pregador, é um falso pastor, eu vou estar aqui lutando diariamente para denunciar o pecado dele. É isso que a gente tem que fazer. Denunciar o pecado é até crime, né? Até muitos crimes também. Então, temos que denunciar. Agora, se esse camarada que não tem mais oportunidade, pense comigo, não tem mais oportunidade de estar no altar porque o Fuxico Gospel denunciou, porque o Paulinho do canal, no entanto, denunciou. Ele quiser ir para a rua evangelizar, ele não pode? Ele quiser ir pregar o evangelho numa cela de cadeia, ele não pode? Não, irmão, não se trata do semeador. É sobre a semente. Ele pode fazer o que ele quiser em relação a pregar a semente. Ah, mas a vida do cara é um prostituto. Sim,
eu sou contra, e a Bíblia também, que ele esteja no altar. O altar é diferente, irmão. O altar é diferente. Tá todo mundo ali. Me diga uma coisa. Você vai pregar o evangelho para crente, é? Faz sentido pregar o evangelho para crente no altar de uma igreja? Não. Agora você vai na rua. Você chega numa cadeia. Aí você tem, inclusive é importante lembrar disso, né? É um ambiente completamente atípico. No vídeo que eu falei sobre esse assunto, eu disse, existem 2 caminhos, talvez mais do que isso. Com certeza tem mais do que isso. Mas existem 2 caminhos numa penitenciária. Ou o indivíduo vai para uma facção criminosa, ou ele vai para uma religião, seja ela qual for. Seja de matriz africana, seja evangélica, seja qual for. Seja católico, também que é cristianismo, obviamente, mas qualquer vertente do cristianismo, ou para uma religião de matriz africana, ou qualquer outra coisa. Ele pode, inclusive, não ser nada disso, né? É claro que existe uma minoria daqueles que, não quero me envolver com nada, vou viver minha vida ali, conversando com um e com o outro, não quero fazer parte de grupo nenhum. Mas é natural, é do ser humano que ele queira estar enturmado em grupo, principalmente no caso da Flor de Lis, que vai pegar, sei lá, ela foi condenada a 50 anos, pode ficar mais de 20 presa em regime fechado, ou quase isso. Então ela vai ficar sem fazer nada? Não, ela tem que ocupar a mente dela de alguma forma, seja na religião, seja no crime. Seja tramando, seja discutindo, seja planejando o dia da saída para se vingar. Acontece muito isso, irmão, ou não? O cara entra lá, não consegue ser ressocializado pelo sistema, mas na verdade ele é sucumbido ao sistema do crime lá dentro. Então, quando ele está lá dentro, ele vai aprender novas técnicas, novas táticas de como elaborar melhor e sabe, aperfeiçoar o crime de assalto e escambau. Para quando sair, ele se vingar de quem o colocou lá dentro, se vingar do sistema aqui fora. Muitos fazem isso. E é por isso que o sistema tem essa dificuldade enorme. Agora, mas no sistema carcerário, agora tem uma cela de evangélicos. Agora, irmão. Agora, cara. Sempre teve. E vou te falar, é a melhor coisa que tem para a direção do presídio ou não. Ou você acha que a direção do presídio prefere que tenha novas facções, ao invés de igreja? É óbvio que é importante que tenha igreja, porque os caras, obviamente, são mais calmos, mais tranquilos, entende-se, né, em tese, que não vão se rebelar, são mais obedientes, são mais controlados, têm um comportamento diferenciado, não usam drogas, é o que se entende, pelo menos. Então, esse cara que está dentro do sistema prisional, ouvindo a palavra de Deus, e vai ser por quem, irmão? Tem 2 tipos de pessoas que ele vai ouvir. Ou vai ouvir um capelão, aquele irmão que se preocupa em fazer isso, e muitas vezes é um anônimo, né? Muitas vezes é um anônimo, que vai lá, passa por toda aquela burocracia para entrar, e vai, não sei se semanalmente, se a cada 15 dias, não sei como funciona, de fato, não sei como funciona, para o período, né? Que se vai fazer esses cultos lá. Mas acontece. Ou, o que é mais comum, pessoas com a própria Flor de Lis, que estão lá e diariamente fazem cultos. Todo santo dia fazem cultos, fazem batismos e etc, etc, etc. Essa pessoa, obviamente, é alguém que cometeu um crime aqui fora para estar lá dentro. Ou não? Quer dizer, então, que outra pessoa que cometeu um crime e está lá dentro pode fazer culto. Agora, a Flor de Lis não. Porque ela matou o marido. Entende? Tá conseguindo compreender? É difícil, cara. É difícil quando a igreja ela consegue, sabe, ver problema em tudo. A Bíblia diz o seguinte: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Entende? E aqui não está falando sobre justiça ou sobre sabedoria. O problema não é a justiça, não é ser justo. O problema não é ser sábio. O problema é ser radical. Não seja radical, não seja demasiadamente justo demais. Porque você vai cometer algum erro, cara. Você precisa ser moderado. Entende? Então, quando você vê uma situação como na Flor de Lis, e você nem reflete sobre, peraí, por que essa mulher tem o direito de pregar e ter discípulos ali dentro? Qual a lógica disso? Aí você vai para a Bíblia, irmão. Tá aqui, ó. Marcos, Filipenses e Mateus. Quem não é contra nós, é por nós. E para finalizar, o texto de Marcos até deixa claro, né? Inclusive o texto de Marcos também está em Mateus. Tem outra passagem que é basicamente o mesmo texto lá.
Olha o que Jesus diz, eu vou finalizar o vídeo falando sobre esse texto aqui. Vamos lá, mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônio. Cara, o cara estava expulsando demônio, irmão. Expulsando demônio em teu nome. E procuramos impedi-lo. Os caras foram impedir, igual muita gente está fazendo, ao dizer que a Flor de Lis não tem o direito de pregar no presídio. Porque ele não era um dos nossos. Jesus disse, não os impeçam, ou não o impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode, no instante seguinte, falar mal de mim. Essa frase, que muita gente nem lê no texto, é extraordinária, irmão. Porque primeiro ele fala, pô, olha o que Jesus está falando aqui. Ninguém que faça um milagre em meu nome, então quer dizer que Jesus já tinha essa consciência de que alguém que não estava entre os discípulos, que não andava com ele, que não tinha tempo de mesa com ele, já fazia milagres, já podia fazer milagres, como o cara estava fazendo, expulsando demônio. Mesmo sem ter tempo de mesa com Cristo. Mesmo sem sentar para ouvir aqueles pormenores que só os discípulos conseguiam entender. Que foram, ao longo dos 3 anos, muitos feedbacks, né? Muitas chaves. Deixa eu falar com os coaches aqui. Muitas senhas. Mas eles podem fazer milagres. Cristo está dizendo aqui. Mas ninguém quer fazer isso em um dia. No outro dia vai estar falando mal de mim. No outro dia não vai estar falando mal do Evangelho. Então, quem não é contra nós, é por nós. Então, é muito mais vantagem para a gente pensar que, bom, é bom que a Flor de Lis esteja fazendo o que ela está fazendo, do que ela está usando droga, do que está se envolvendo com coisa errada, do que está tramando a vingança contra quem colocou ela lá, do que está perdida para Satanás. E para finalizar de verdade mesmo, às vezes o vídeo vai muito longo, cara, eu não sei o nível de arrependimento que a Flor de Lis tem não, lá não. O ladrão da cruz não precisou de um seminário de 1 ano, de 2, 3 anos, não precisou nem se batizar para ser perdoado por Cristo. Estava lá, do lado, disse uma única frase, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então eu não sou capaz de dizer se a Flor de Lis foi perdoada ou não. O que eu sei é, bom, se a Flor de Lis sair amanhã do presídio, eu sou radicalmente contra que ela esteja no altar pregando. Sou radicalmente contra que ela esteja aceitando a agenda para cantar, dizendo que vai dar a volta por cima. Radicalmente contra. Agora, como ela fez inclusive, se lembram? Quando ela estava com tornozeleira eletrônica, pregando nas igrejas, cantando nas igrejas, fez muito isso antes de ser presa. Fez, claro que fez. Errado, porque ela sabia do crime que ela tinha cometido, então não tem essa de estar no altar. Agora, na rua, pregando, como ela está fazendo na prisão onde ela está, no lugar em que ela está, ela pode estar transformando vidas e a gente nem sabe. A pregação dela, que é o Evangelho, não é a Flor de Lis, mas a pregação dela pode estar chegando a uma família inteira, que não está somente ali, mas alguém que recebe visita e fala, pô, tô aqui com a Flor de Lis, ela disse isso para mim, isso mudou minha vida, e essa mensagem vai para quem está em casa, e que ele começa a se disseminar. O apóstolo Paulo, não estou comparando uma coisa com a outra, mas o apóstolo Paulo escreveu praticamente todo o Novo Testamento preso. Revolucionou o cristianismo preso. Entende? Depois de ter matado vários cristãos, perseguido e matado vários cristãos. Então vamos parar com isso, irmão. A igreja precisa mudar a visão que tem de achar que é dona da verdade, que é dona do céu, que é dona da palavra, que o verbo se fez carne só por causa dele. Não, não. O verbo se fez carne só por causa de mim. Acabou. Não, irmão. Ninguém tem o direito de dizer se a Flor de Lis pode ou não pode. Eu sou completamente a favor. E não é só da Flor de Lis, não. Qualquer um que disser que vai pregar o Evangelho dentro do presídio, o cara matou 100 e agora virou crente e está pregando lá. Meu irmão, glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus por isso. É melhor do que ele estar matando mais um. Olha o Pedrinho Matador. Quantas pessoas ele matou lá dentro? Quantas pessoas o Pedrinho Matador matou lá dentro? Ao longo do tempo que ficou. O maior serial killer, até onde a gente sabe. Matou mais de 50, segundo ele mesmo dizia, dentro do próprio sistema prisional. Se tivesse sido transformado em uma máquina de pregar o Evangelho. Ah, mas o cara matou gente aqui fora. O que tem, irmão? Que não é contra nós, é por nós. Que não é contra nós, é por nós. Aí Paulo fecha, né? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso
me alegro. Se você concorda com o que eu disse aqui, deixa o like nesse vídeo. Comenta se você também não concorda ou se concorda. Deixa a tua opinião aqui. Eu preciso ouvir para ver se de repente ajudei você a mudar de alguma forma o que você pensava ou não, né? Ou se agora você ainda está ainda mais convicto de que eu estou errado no que eu falei. De qualquer forma, comenta e se inscreve neste canal. Ativa a notificação e quando a gente publicar algum vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber.